Irmãos, dando sequência à nossa série de exposições no Evangelho de João, nós temos feito exposições desde o capítulo 13 desse Evangelho e terminaremos no capítulo 17. Esse capítulo será exposto em 3 sermões. Hoje é o primeiro sermão no capítulo 17 do Evangelho de João. Nós faremos a leitura apenas dos primeiros 5 versos. Evangelho de João, capítulo 17, do verso 1 ao verso 5. Acompanhe com fé e reverência a leitura da palavra de Deus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Até aqui a leitura da palavra. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Ó Senhor, estamos nós reunidos ao redor da tua palavra, a fim de ouvirmos a proclamação dela. E Deus, nós precisamos ser mudados, transformados pela tua palavra. É necessário que o teu Espírito produza em nós a atenção necessária. Ó Deus, a nossa mente com muita facilidade divaga e se esquece de prestar atenção àquilo que o Senhor fala conosco. O Senhor fala conosco por intermédio de quem prega e fala ao coração dos teus pelo poder do teu Santo Espírito. Ó Deus, que o Senhor fale conosco e mude a maneira como nós vemos e desfrutamos da pessoa e da obra de Cristo e, consequentemente, de Ti mesmo. Nós rogamos que o Senhor, ó Deus, receba a honra, a glória e o louvor. E por isso nós carecemos que a Tua palavra, mais uma vez, não apenas nos alimente, mas nos transforme. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nem mesmo as melhores literaturas que existem são capazes de comunicar verdades acerca de Jesus. Há muitas literaturas que o fazem, e o fazem até com certa maestria. É muito saudável e até gostoso que nós aprendamos sobre verdades da Escritura em literaturas que existem. Mas pense, por exemplo, em uma literatura famosa que descreve Jesus de maneira fantasiosa, as Crônicas de Nárnia. Lewis, o autor, apresenta Jesus como Aslan, o leão redentor, que é levado à morte para redimir Edmundo, um traidor, e salvar os narnianos da feiticeira branca. É claro que o leão é uma figura gloriosa que aponta para o Senhor Jesus Cristo, e Lewis foi assertivo nisso. Mas nós vemos no filme, bem como nos livros, o leão sendo humilhado para salvar. Mas os evangelhos são muito mais profundos do que isso, irmãos. Os evangelhos não fragmentam a pessoa e uma visão acerca de quem é Jesus. Observe, por exemplo, este evangelho que nós temos exposto aqui em uma série de sermões que já passa de 10. Essa série, chamada A Mesa com Jesus, apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por outro lado, João enfatiza que neste Cordeiro há poder, sabedoria e divindade. Ao que parece, irmãos, João pretende apresentar aos seus leitores um cordeiro que na verdade é um leão. No Evangelho de João, Jesus é
leão e cordeiro simultaneamente. Isso significa que ele é Deus e homem ao mesmo tempo. E o tempo todo. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo e o tempo todo. E Deus, homem, precisa orar, irmãos. Você sabe qual é a oração mais longa da Bíblia? João 17. Ela não é a mais conhecida. A mais conhecida, nós sabemos, é o Pai Nosso. Mas a oração de João 17 é a oração chamada de oração sacerdotal e a maior oração do Novo Testamento. Entretanto, ela difere do Pai Nosso. Ambas têm um caráter instrutivo. Jesus ora e ensina os seus discípulos com a sua oração. Mas uma é um modelo para as nossas orações, a outra não. João 17 só poderia ser feita por Jesus Cristo. É por isso que ele não diz, vocês orarão assim, como ele faz na oração do Pai Nosso. A oração de João 17 é feita apenas por alguém que é Deus e homem ao mesmo tempo. Por alguém que é cordeiro e leão. Só ele poderia orar assim. Se você ainda não está situado, João 17 é uma oração. Desde o capítulo 13, aquele evento do lava-pés, em que Jesus está com os seus discípulos, ele lava os pés, e depois ele dá uma série de ensinamentos a eles. Agora, no capítulo 17, ele não fala mais com os discípulos. Ele ora, e os discípulos estavam ouvindo, até porque João fez o registro para nós. Essa oração de Jesus, chamada a oração sacerdotal, é dividida em 3 partes, meus irmãos. Os primeiros 5 versos, Jesus ora por si mesmo. Dos versos 6 até o verso 19, Jesus ora pelos seus discípulos imediatos, aqueles que estavam à sua volta. E por fim, Jesus ora por todos os crentes de todos os tempos, isto é, pela igreja, dos versos 20 a 26. Em todas essas partes, quem ora é o Deus homem, e só ele poderia orar assim. A oração de Jesus por si mesmo, nos primeiros 5 versos, é uma petição que ele faz por si mesmo. Mas essa é uma petição gloriosa, que demonstra 3 aspectos gloriosos da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. E nós veremos cada um deles. Nos versos 1 e 2, nós veremos que a petição gloriosa do Senhor demonstra a glória ministerial do Deus homem. A glória ministerial do Deus homem. Veja, irmãos, o verso 1, ele apresenta todos os detalhes de que essa oração só poderia ter sido feita por essa pessoa singular, Jesus, que é Deus e homem ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, veja um detalhe que às vezes passa despercebido por nós. O texto começa dizendo, tendo Jesus falado essas coisas, ele estava falando com os discípulos, agora o que ele faz? Ele levanta os olhos aos céus para orar. Quem de nós ora com os olhos abertos? Você já se perguntou por que nós oramos com os olhos fechados? O texto diz que Jesus olha para os céus e ora. Certa vez, irmãos, o Senhor Jesus contou uma parábola. A parábola descrita como a parábola do fariseu e do publicano. Essa parábola está registrada lá no Evangelho de Lucas. Essa parábola ensina que pecadores, todos eles, devem estar e entrar na presença de Deus com muita humildade. Lá naquele texto da parábola do fariseu e do publicano, Jesus apresenta 2 personagens. O fariseu é alguém que acha que é bom, que faz tudo certo. Já o publicano é alguém que bate no peito e diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, sê propício a mim. E o texto diz um detalhe muito importante. Diz que o publicano não ousava levantar os olhos ao céu. A mesma expressão que acontece aqui. A diferença é que um não ousava levantar os olhos aos céus, enquanto o outro levantou os olhos aos céus para orar. Veja, irmãos, eu não estou dizendo que é necessariamente errado orar de olhos abertos. Nós temos exemplos de orações de olhos abertos no Novo Testamento, feitas por Estevão, por exemplo, em Atos dos Apóstolos. O mais importante não é se os nossos olhos estão abertos ou fechados, mas se o nosso coração está quebrantado ou não.
Contudo, eu acho muito difícil que nós façamos uma oração de confissão de olhos abertos e com a cabeça para o alto. Quando, na verdade, nós deveríamos estar tremendo de ver a face de Deus irada contra nós em virtude dos nossos pecados e idolatrias. Mas a questão central, porém, não é a nossa oração, mas a oração de Jesus. O que essa oração ensina? Como um homem poderia ter completa segurança de orar com os olhos abertos, levantados para o céu e se dirigir ao Pai? Apenas um homem que tivesse uma obra perfeita e que refletisse perfeitamente a vontade do Pai. A forma como Jesus ora, meus irmãos, demonstra a perfeição de sua obra ministerial. E por que de sua obra ministerial? Porque Jesus está dizendo sobre a sua obra. Veja o que ele diz, é chegada a hora do quê? Ele estava falando da sua obra que aconteceria em breve, a obra da cruz. A cruz é o ápice da obediência ministerial do Senhor. Ele glorificará o Pai, mas para isso ele precisa ser glorificado antes. Não trata-se apenas da forma como ele pede, irmãos, olhando para o alto. É mais do que isso. Trata-se daquilo que ele pede. Preste atenção, Jesus está pedindo para Deus o Pai glorificá-lo. Você entende que se Jesus fosse meramente um homem, isso seria pedir a Deus que ele se transformasse em um idólatra? Entende? Jesus diz, glorifica-me a mim, Pai, para que eu glorifique-te a ti. Se Jesus fosse apenas homem, ele estaria pedindo ao Pai para que ele se transformasse em um idólatra. Mas não, o próprio Filho é Deus. É por isso que nenhum profeta, sacerdote ou rei jamais ousou fazer um pedido como esse. Você não encontrará precedentes dessa oração em nenhuma parte da Escritura. Essa oração só poderia ser feita por Jesus Cristo. Mas veja bem, irmão, se trata-se da sua glória ministerial, é porque trata-se do ofício que Jesus tinha. Essa glória, de algum modo, foi prometida a Adão, a Davi e outros, se eles tivessem sido perfeitos em seus ofícios, mas eles falharam. Jesus é o segundo Adão, o filho de Davi, que em perfeição cumpriu o seu ministério e, portanto, podia coerentemente pedir a glória para si. Mas ainda assim a glória que Jesus pede não tem um fim em si mesmo. Ele pede, glorifica-me a mim, para que eu glorifique a ti. O Pai não seria glorificado se o Filho não fosse. A glória do ministério de Jesus está em, na hora exata, ele ser levantado no madeiro e corajosamente expiar os pecados e salvar pecadores. E é por isso que ele pode pedir isso, porque ele o fez. Ele o fez com toda a perfeição. Meus irmãos, o ministério de Jesus é tão perfeito que ele, além de ser dotado de toda essa glória e poder pedir ao Pai a glória, ele também concede uma graça aos seus que só ele conquistou por seu ministério perfeito. Veja o que diz o verso 2, que toda a autoridade foi dada a ele, autoridade sobre toda a carne. Vocês lembram de que essa mesma autoridade foi dada a uma pessoa no Antigo Testamento? A Adão. Domine sobre tudo. Mas Adão perdeu essa autoridade. Deus deu esse domínio a Adão sobre a natureza, mas Adão perdeu essa graça ao pecar. Jesus, porém, cumpre o seu ofício perfeitamente de regente de Deus. E ele não apenas detém a autoridade, mas ele recebe o poder do Pai para dar a vida eterna a todos os que o Pai lhe deu. É o que o texto diz. Os dons do Pai concedidos a Cristo, irmãos, são potencializados pela perfeição ministerial de Jesus. É por isso que Jesus pode, em outro momento, prometer que não perderia nenhum daqueles que o Pai lhe deu.
Jesus assume gloriosamente a posição de Adão, que é a posição de representante humano. Essa conquista, irmãos, é meritória do Senhor. A salvação é de graça para nós, mas é pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo encarna, ele precisa então obter como mediador aquilo que já pertencia a ele como Deus, como Filho de Deus. Talvez você pense, mas qual que é o efeito prático disso para a gente? Será que isso é só uma questão teológica? Eu realmente acho que a questão teológica bastaria para que a gente se deslumbrasse com o Senhor. Mas isso tem dois efeitos muito importantes que devem causar em nós dois tipos de comportamento. O primeiro deles, irmãos, é que essa verdade deveria conferir uma segurança maior a nós quanto à nossa salvação. Nem todo cristão tem certeza da sua salvação, mas todo cristão deve buscar a certeza da sua salvação. Por quê? Porque a nossa redenção não é fruto das nossas obras, mas é fruto dos méritos perfeitos realizados no ministério de Jesus. A vida eterna não é algo que nós conquistamos, é algo que Jesus conquistou por nós. Logo, a segurança da salvação não está naquilo que eu faço, mas naquilo que Jesus fez. Se aquilo que Jesus fez foi perfeito, isso conquista a salvação, não apenas possibilita a salvação. Olhar para a glória ministerial de Jesus, irmãos, deveria provocar em nós uma maior segurança da salvação. Se ainda nós não temos certeza da salvação, o problema está em nossa visão. Talvez nós não enxerguemos com precisão quão perfeito e glorioso foi o ministério de Jesus. E a gente ainda quer carregar nas mãos aquilo que a gente não pode fazer, que é salvar-se a si mesmo. O segundo comportamento que essas verdades devem produzir, irmãos, é que esses dois versos, eles estimulam a nossa comunhão com Deus. Embora seja necessário que a gente esteja diante de Deus muito diferente de Jesus, que podia estar sempre diante de Deus com a cabeça levantada, e a gente precisa chegar com a cabeça baixa, representando a humilhação por causa dos nossos pecados, a nossa aceitação é garantida pela perfeição do ministério de Jesus, não por nossas obras. Por que Deus aceita a nossa oração, irmãos? Você acha que é porque você está andando certinho? Você acha que é porque você é bom? Porque você é disciplinado em ter uma vida de oração? Não. Não é. É porque Jesus Cristo teve um ministério glorioso e perfeito. E esse ministério conquistou para você o acesso perene a Deus. O ministério glorioso do Deus homem garante que Deus não despreza as nossas orações, irmãos, e nós podemos ter comunhão com Deus. A petição gloriosa do Deus homem, nesses primeiros dois versos, nos mostra a sua glória ministerial. Agora, nós veremos que a oração do Senhor, que continua, revela um segundo aspecto glorioso da sua obra. O versículo 3 expressa a glória revelacional do Deus homem. Se no primeiro momento nós falamos da glória ministerial, agora nós falaremos da glória revelacional do Deus homem. Veja, irmãos, Jesus diz algo no verso 3 que o Pai certamente já sabia. Ele diz isso para a instrução dos discípulos e posteriormente João registra isso para a instrução dos seus leitores. Isso ensina algo para a gente. Não é porque Deus sabe o que você vai dizer e o que você precisa que você deixa de orar. Jesus está orando sabendo que o Pai sabe. E ele fala verdades na oração que o Pai sabe. Quem não sabe é seus discípulos e os crentes dos séculos vindouros. Mas o ponto central do versículo 3 é que Jesus declara, irmãos, que a vida eterna é esta: conhecer a Ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: como que as pessoas podem conhecer a Ti, ó Pai? Se elas conhecerem a mim, elas conhecerão a Ti. Conhecer a Ti e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quem foi enviado? O Filho. O Filho é enviado para ser o comunicador. O Filho é enviado para ser o revelador de quem o Pai é.
Entenda, irmãos, a glória revelacional de Jesus, o que isso significa. E preste atenção, ao dizer isso, Jesus está mostrando para os seus discípulos, ao dizer isso ao Pai, Jesus está mostrando para os seus discípulos que há uma concordância entre ele e o Pai sobre isso. Porque Jesus poderia ter, o Pai só pode ser conhecido por meu intermédio. E na verdade ele já disse isso lá em João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas agora ele está dizendo a mesma coisa ao Pai, para mostrar para os discípulos que há uma concordância entre ele e o Pai. O Pai, o Filho e o Espírito só podem ser conhecidos por meio de Jesus. Em outras palavras, irmãos, a vida eterna só é recebida por aqueles a quem graciosamente Deus dá a conhecer-se através de Jesus Cristo. Essa verdade demonstra a glória revelacional do Deus homem. Somente Ele revela o verdadeiro Deus. Curioso que Jesus coloca o verdadeiro Deus, que é o contrário dos deuses falsos. Entende? Como que eu posso conhecer o verdadeiro Deus? Só por meio de Jesus. Entenda então, a fé cristã, a fé em Cristo não é mera adesão religiosa ao cristianismo, mas é o conhecimento pessoal do único Deus verdadeiro, como diz João, como registra João. O Deus Trino. A vida eterna só pode ser obtida por esse conhecimento, e esse conhecimento só pode ser dado em Cristo. Não se trata, irmãos, de saber teórico, mas de algo pessoal e relacional, que conduz a uma vida transformadora. Uma vida transformadora, que nos faz herdar a vida eterna no lugar da morte eterna. Entende por que transforma? E essa verdade também leva a duas práticas que glorificam a Deus, irmãos. A primeira é a seguinte: se Jesus Cristo é o único meio de nós conhecermos a Deus, onde nossos olhos devem estar postos? Em Cristo. Lembre-se do texto de Hebreu? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa salvação. Com os olhos fixos em Jesus. Isso implica, irmãos, que a nossa vida deve ser orientada por um crescimento no conhecimento de Jesus, um conhecimento arraigado na palavra e na devoção, seja ela particular ou pública. Esse conhecimento é dado somente em Cristo, somente em Cristo. O quanto você tem investigado a Bíblia para conhecer mais a Cristo? Lido bons livros, ouvido sermões e orado? Você tem pedido a Deus que conheça mais e mais dele mesmo por meio do teu Salvador? Essa é a primeira prática que essa verdade nos convoca. A segunda, irmãos, é a seguinte: se Cristo é o único meio das pessoas obterem a vida eterna, proclame o Evangelho de Jesus Cristo. Proclame o Evangelho. Você conhece mesmo a glória revelacional de Jesus e sabe que somente nele a vida eterna pode ser obtida? Então, anuncie essa verdade. Essa demanda não é apenas de missionários e pastores. A proclamação do Evangelho é uma obrigação a todo aquele que conhece a Deus por meio de Jesus. Se você conhece a Deus, pregue quem Jesus é e o que Ele fez. Pastor, mas eu não tenho eloquência, eu não tenho oratória. Conte para as pessoas quem Jesus é. Converse sobre Jesus. Anuncie a verdade do Evangelho. Faça isso intencionalmente. Pregue. Pregue. Anuncie. Só assim as pessoas podem obter a vida eterna. Só por meio de Jesus Cristo. A petição gloriosa do Deus homem, meus irmãos, demonstrou nos primeiros 2 versos a glória ministerial. No verso 3, a glória revelacional. E agora, nos últimos 2 versos, 4 e 5, nós contemplaremos um terceiro aspecto glorioso da petição do Senhor, por si mesmo. A glória celestial do Deus homem.
Preste atenção. A petição do Senhor por glorificação agora é repetida no verso 5. Ele começa pedindo a glória e termina pedindo a glória. No primeiro verso, o pedido por glória tem relação com o seu ministério. Agora, no último verso, tem relação com a sua natureza antes que houvesse mundo. Em outras palavras, no primeiro verso, o pedido por glória é um pedido de vindicação de sua obra perfeita. É uma glória que sobe ao céu, mas que se manifesta em virtude do seu ministério terreno. Diferente da glória pedida no verso 5. Mas antes do verso 5, irmãos, Jesus fundamenta a sua petição em sua obediência perfeita e absoluta. Olha o que diz o verso 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus antecipa o cumprimento de sua obra. Aqui, irmãos, ele ainda não tinha sido levado à cruz, ele seria em breve. Mas ele diz, eu te glorifiquei na terra. Você consegue perceber a diferença entre Jesus e nós? Jesus é o homem perfeito, irmãos. Ele é capaz de falar com segurança daquilo que fará, como se já tivesse feito. A gente devia guardar um pouco mais a nossa língua. Nós somos rápidos em dizer, eu farei isso. E aí chega na hora, a gente tropeça. Alguns de nós, às vezes, são idealistas. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro, vamos fazer aquilo outro. Calma. Mas Jesus não. Jesus pode falar daquilo que ele faria, como se ele já tivesse feito. Porque ele é o homem perfeito. Sua obediência é absoluta, diferente de nós. Ele pode estar seguro de que cumprirá a sua obra. É por isso que ele diz ao Pai que já cumpriu a obra que lhe fora confiada. Mas que obra é essa que foi confiada? Talvez você saiba. É a cruz, pastor. É claro que é a cruz. Mas quando que essa obra foi confiada a ele? Quando que isso foi dado a ele? Foi no seu ministério? Não. O sentido que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é muito profundo. E é por isso que você tem que ficar comigo, para você entender algo da teologia reformada que é muito belo. O que Jesus está dizendo aponta para aquilo que os teólogos reformados chamam de pacto da redenção. O que é o pacto da redenção? É o pacto trinitário, realizado na eternidade, em que o Filho voluntariamente diz, eu vou assumir a natureza humana. O Filho decide encarnar-se. O Pai é aquele que planeja, de quem tudo procede. E é um pacto trinitário, antes que houvesse mundo, para salvar pecadores. A obra que o Senhor me conferiu, de vir a esse mundo, assumir essa natureza, viver em santidade, eu já cumpri. Faltava só um pedacinho, ser levado à cruz, e ele tinha certeza que terminaria. Jesus não falhou em cumprir a aliança. Diferente de Adão, irmãos. Adão tem um pacto com Deus chamado de pacto de obras. Jesus cumpre o pacto de obras, assim como cumpre o pacto da redenção. Jesus tem um ministério perfeito, porque ele cumpre aquilo que o Pai disse a ele, em detalhes e em perfeição na eternidade. Jesus cumpre todas as alianças. A glória requerida por ele agora é então diferente daquela glória do primeiro verso. A glória do primeiro verso era uma glória ministerial, ligada ao seu ministério na terra. Mas a glória pedida no verso 5 é uma glória celestial. Olha o que Jesus diz, irmãos. Agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. A glória do verso 1 era ministerial, a glória do verso 5 era celestial, eterna e divina. A característica dessa glória é ser eterna. Por quê? Porque ela remete ao período anterior à criação, antes que houvesse o mundo. Ela é divina, por quê? Porque ela era desfrutada junto com o Pai. Junto com o Pai, é o que o verso 5 diz. Esse verso, irmãos,
ele expõe a igualdade divina de Jesus com o Pai. A encarnação de Jesus, de uma maneira como nós não compreendemos plenamente, ocultou a glória divina do Filho de Deus. Isto é, os homens viram a Jesus e não conseguiriam contemplar a Deus ainda. Preste atenção, ele não deixou de ser Deus, ele não se esvaziou dos seus atributos, mas a sua glória foi velada pelo seu estado de humilhação. A glória estava ocultada, velada pelo estado de humilhação. Mas agora pense bem, se Jesus era Deus, por que ele pede algo que já lhe pertence? Porque ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Por que ele pede algo que lhe pertence? A glória divina, irmãos, a glória divina não pode deixar a divindade, jamais. Por isso que Jesus nunca deixou seus atributos divinos, as suas glórias divinas. A glória foi ocultada. A glória divina não pode deixar a divindade. Mas a humanidade pode ser privada dessa glória. Jesus, portanto, tem um duplo direito à glória. Primeiro, ele tem direito à glória e tem absoluto direito à glória pela simples razão de que ele próprio é Deus junto com o Pai e o Espírito. Mas a segunda razão é porque ele conquistou a glória ao submeter-se à humilhação e a oferecer ao Pai uma obediência perfeita. É por isso que Jesus nunca mais, irmãos, depois da ressurreição e da ascensão, nunca mais seria visto sem glória. Nunca mais. Jesus nunca mais será visto sem glória. Basta você comparar o que João escreve no Evangelho sobre Jesus com aquilo que ele escreve sobre Jesus em Apocalipse. Basta você comparar essas coisas. Jesus não é mais um mediador humilhado, mas o Deus homem glorificado com a mesma glória que possuía antes da encarnação. Há um problema muito sério que acontece conosco, meus irmãos. Nós nos acostumamos com a glória de Deus em Cristo. Nós lemos a Bíblia, ouvimos estudos, sermões, lemos livros sobre assuntos diversos e nós nos tornamos imunes à maravilha da glória. Talvez você ouça essas verdades que são verdades eternas e diga assim, eu já sabia. E você é incapaz de pregar ao seu coração que isso devia te encantar mais. Nós passamos, irmãos, a chamar a frieza de maturidade e justificamos a nossa falta de piedade e comprometimento com imunidade ao legalismo. Talvez alguns de nós tenham uma visão míope e bastante fragmentada do Senhor. Ou nós vemos Jesus como um cordeiro ou como um leão. E uma visão deformada de Jesus pode produzir em nós, irmãos, uma frieza espiritual consolidada, a ponto de você parecer crente, mas não ser. Aqueles que veem Jesus apenas como um leão, eles terão apenas temor religioso. Aqueles que veem Jesus somente como cordeiro, verão Jesus apenas como uma vítima inocente sacrificada e eles abusarão da graça. Mas Jesus não pode ser visto em fragmentos. Ele não é apenas leão, nem apenas cordeiro. Ele é leão, cordeiro. E se a nossa visão cristológica, isto é, da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, estiver ajustada, irmãos, então nós confiaremos na misericórdia do leão cordeiro, sem deixar de temê-lo e de buscar lhe dar glória, e ao mesmo tempo nós descansaremos na sua bondade eterna, que perdoa os nossos pecados. E nós faremos isso ao mesmo tempo que tremeremos diante do seu chamado à santificação. Você consegue entender isso? Você não vai justificar a anuência divina aos seus pecados dizendo Deus é amor, se você ver Jesus como leão cordeiro. E você também não dirá que você é salvo pelas suas próprias obras se você o ver como leão cordeiro. Em Apocalipse 5, irmãos, um texto também joanino, isto é, escrito pelo apóstolo João, Jesus não é apenas um leão poderoso e glorioso,
João mistura as coisas. Leia Apocalipse na sua casa. João descreve o cordeiro como aquele que venceu a morte. Não o leão que venceu a morte, o cordeiro que venceu a morte. O cordeiro é descrito como tendo 7 chifres. Chifres, na leitura hebraica, significava poder e perfeição de poder, isto é, a plenitude do seu poder. Ele é alguém que é descrito como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, referindo-se à plenitude da presença divina nele. Em Apocalipse 5, irmãos, Jesus é o leão e o cordeiro, e ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aquele que se assentou à mesa com os discípulos lá em João 13, é o mesmo que agora está assentado no trono do universo em Apocalipse capítulo 5. O mesmo. O cordeiro humilhado é o leão glorificado, e a gente poderia inverter as palavras. O leão humilhado é o cordeiro glorificado. Ele é as duas figuras ao mesmo tempo e sempre foi. Quando você ler os evangelhos, não se deixe enganar pela visão do cordeiro. Às vezes, o leão está onde o cordeiro está. Portanto, quando você olhar para Cristo nos evangelhos, irmãos, não veja apenas o cordeiro, veja o leão. Reconheça sua glória ministerial, sua glória revelacional, sua glória celestial. Descanse em sua obra ministerial, porque ela foi perfeita e a sua redenção é sustentada pelos méritos de Cristo e não pelas suas obras. Mantenha os seus olhos fixos naquele que revela a Deus e não deixe de proclamá-lo. Por fim, jamais se esqueça que o seu Redentor, o Senhor Jesus Cristo, é o Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o Deus homem cheio de glória, tema-o, ame-o, faça todas as coisas para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei todas as coisas para a glória de Deus. Não deixe a sua visão míope te mostrar um cordeiro ou um leão distorcido. Na verdade, irmãos, Jesus é um cordeiro todo-poderoso e um leão doce e cheio de graça. Cresça no conhecimento pessoal do seu Salvador, adore-o porque Ele é Deus encarnado. E lembre-se, aquele que não honra o Filho, não honra o Pai. Jesus é o único, por meio de quem o verdadeiro Deus pode ser conhecido. Glória a Ele nas maiores alturas. Oremos. Ó Senhor, Deus poderoso, te louvamos pela Tua grande sabedoria com que te revelaste a nós por meio de Cristo Jesus, nosso Redentor. Ó Deus, permita-nos ver a glória do nosso Redentor. Mesmo em sua humilhação, nós vemos quão glorioso é o seu ministério. Mesmo na sua exaltação, nós vemos quão gracioso é a sua autoridade. Ó Deus, encha-nos do teu Espírito Santo, para que essas verdades, Senhor, não sejam banalizadas no nosso coração. Que nós adoremos o Senhor, temamos ao Senhor, nos humilhemos diante do Senhor, diante dessas verdades. Que nós nos alegremos, Senhor, porque somos salvos em Cristo. Senhor, nos ajuda a contemplar a glória do nosso Redentor e amá-lo de todo o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a dar-te louvor por meio de Jesus. Nós te pedimos, no nome dele. Amém.